só um minutinho que eu tenho um recado pra você, compositora, compositor que está lançando a sua música. Já pensou se a sua música tá realmente convencendo artisticamente? Agora, o Canal Musicalia tá oferecendo um serviço de consultoria, que pega a sua música, que vai ser analisada por mim e vai ser entregue pra você uma análise em documento e uma call, uma chamada comigo direto pra falar um pouco sobre a sua música. Ou sobre o seu EP ou álbum, que eu também falo sobre repertório, afinação de conceito e um pouco mais de depuração artística para o que você está fazendo. Coloque sua música no mercado com toda a segurança artística. Se você quiser adquirir esse serviço, é só entrar em contato com a gente por este e-mail que está aparecendo aqui, que a gente manda um Media Kit e aí você escolhe se quer contratar ou não esse serviço. Entre com o pé na porta, com segurança artística e suas composições afinadíssimas. Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui, todo mundo tá falando sobre inteligências artificiais, a gente também tá entrando aqui na onda das inteligências artificiais, então vamos botar o ChatGPT, o Gepeto, nosso amigo Gepeto, para analisar o álbum Construção do Chico Buarque. Vamos ver como é que ela se sai, vamos ver se ela vai entender aqui também, eu fiz um prompt aqui. Eu não sou engenheiro de prompt, então talvez ela pode se confundir por conta do prompt talvez mal elaborado. Se acontecer alguma coisa de errado aqui, a gente pede ajuda aí pra vocês podem me mandar um prompt melhor, a gente faz o segundo vídeo. Mas, por enquanto, vamos nesse aqui, vamos ver se ela vai analisar, como ela vai analisar o álbum de Construção do Chico Buarque de 1971, porque eu tô com medo de ser substituído por um ChatGPT. Então, vamos ver se vai ter Musicalia a partir de hoje ou se vai ser o GPTcalia. Tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para as notificações, considere ser membro aqui do canal, é muito importante também, daqui a pouco vai ter coisas importantes para vocês. Aguardem, eu sei que eu falo isso há muito tempo, mas agora estamos chegando sim com novidades boas, então fiquem atentos aí que vão vir coisas espetaculares. Agora, Juscelino, não posso ser membro de canal, não tenho dinheiro, não tenho nada, o que eu posso fazer? Apenas deixar o seu like, apenas se inscrever no canal e muito mais importante, deixar o comentário. Deixe o comentário aqui porque isso engaja bastante o vídeo é muito importante que o algoritmo entenda que o vídeo é importante para o YouTube, que o vídeo é relevante. Se você comentar, se tiver bastante comentários assim, se você não tiver muito que comentar acerca desse tema, eu duvido, vai ser muito interessante aqui, tem muita coisa que vocês podem elaborar com relação a uma análise de uma máquina, né, com uma obra de arte histórica do Brasil, mas vocês podem deixar apenas a nossa hashtag Juscelino Gepeto. Põe aí hashtag Juscelino Gepeto e venha pra cá, a gente vai ver aqui a nossa análise do ChatGPT. Vamos ver o que ela vai fazer. É o seguinte, vocês estão vendo aqui a tela agora aqui do ChatGPT. Então a gente fez aqui o seguinte, ó. Faça uma análise completa sobre o álbum de 1971, Construção de Chico Buarque. Uma análise que comece com o contexto histórico em que o disco foi lançado, trazendo o recorte sociocultural que o disco impactou, terminando trazendo uma análise harmônica e melódica das canções faixa a faixa e uma análise das letras contidas no álbum, finalizando com considerações acerca deste trabalho. Será que a máquina vai entender isso? Vamos lá, vamos colocar aqui, agora a gente só clica. E vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Tá demorando, tá demorando, tá demorando. Opa! Opa, 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 opa. Muita coisa, hein? Vamos lá. Faço uma análise, aqui ficou o meu prompt aqui em cima. Vamos agora ler o artigo aqui lançado. O que vai ter de picareta usando isso, hein, gente? Aí eu vou escrever um artigo sobre o álbum X. Vai lá no GPT, pede pra ele escrever e só assina o nome. Vamos ver se eu assinaria, se eu botaria meu nome aqui. O álbum Construção de Chico Buarque, lançado em 1971, é uma obra-prima da música popular brasileira e um marco na história da música e da cultura brasileira. Tá legal, meio genérico, né? Meio qualquer coisa, mas beleza. Esse disco foi produzido em um momento particularmente difícil da história do Brasil, sobre a vigência da ditadura militar de 1964 a 1985, um período de repressão política, censura e tortura. O álbum não apenas reflete o contexto político da época, mas também subverte as convenções musicais líricas da MPB, criando uma obra
com uma profundidade crítica e poética ímpar. Ó, gente, não dá pra dizer que é ruim ou que tá errado, né? Dá pra dizer que, sabe, é elaborado pra qualquer obra importante, pra qualquer obra impactante. Eu podia pegar isso aqui e colocar num disco do Geraldo Vandré, podia pegar isso aqui e colocar num disco do Gil, do Caetano, do período também. Só que assim, uma coisa que dá pra perceber que rolou bem aqui foi, primeiro, o contexto histórico. Eu acho que o GPT vai ter muita facilidade, né? Porque ditadura militar, tem muita essa coisa aqui, repressão, tortura, beleza. Isso aqui eu não coloquei no prompt. Ele realmente assimilou pelo contexto ali, que era 1971 no Brasil. Então, beleza, isso aqui. Com relação ao álbum reflete e subverte conversões musicais, né? Interessante, né? Não sei se subverte conversões musicais, mas líricas subverte, né? Construção é uma subversão lírica muito interessante, que tinha-se pouca coisa com essa robustez na música brasileira antes do Construção. Médio, médio. É aquela coisa, né? Isso aqui eu fico pensando pra escola. Escola, meu amigo, se você faz um trabalho assim, você vai bem. Agora, se você tá querendo fazer uma crítica, querer fazer algo mais aprofundado, é um pouco raso o início. Vamos lá. Contexto histórico e sociocultural. Em 1971, o Brasil vivia sobre o regime militar após o golpe de 1964, que destituiu o governo democraticamente eleito de João Goulart. Tá bem contextualizado aqui. A censura à produção cultural era severa e muitos artistas foram perseguidos. A repressão e violência estatal estavam em alta e o país estava em um estado de tensão política e econômica. Chico Buarque, que já é um dos nomes mais importantes da música popular brasileira, experimentou um período de exílio forçado em 1969. Caramba, boa, hein? Após a divulgação de suas canções que faziam críticas veladas ao regime militar. Ao retorno no Brasil, em 1970, passou a compor de forma mais enigmática, usando metáforas e construindo um discurso que se tornava cada vez mais complexo, ainda assim com uma grande carga crítica social e política. Boa! Construção reflete uma maturação tanto de sua carreira quanto de sua visão crítica do Brasil. Mantendo sua habilidade poética enquanto abordava temas mais diretos e impactantes, como a alienação cultural, as relações de classe e o impacto da opressão militar. Esse álbum é um reflexo direto da repressão da época, no qual a linguagem codificada se torna uma estratégia para contornar a censura, mas também um grito de resistência. A proposta estética de Construção é um rompimento com a tradição melódica e harmônica da MPB, algo que o torna um álbum único. Olha, uma nota legal aqui, viu? Assim, faltou alguns detalhes, né? O Chico, de fato, teve um autoexílio ali, experimentou um período de exílio forçado, é isso mesmo, é um autoexílio aqui. Faltou falar que foi na Itália e que a produção do Chico Buarque continuou na Itália, né? Quarto álbum de Chico Buarque é produzido na Itália, ele produz um álbum com Ennio Morricone também na Itália, então tem um período ali que tudo bem, só faltou, mas aqui tá tudo certo, né? Vamos lá. Até aqui, ó, o contexto sociocultural eu achei bastante interessante, gente. O que faltou talvez é a volta do Chico, não sei se vocês vão continuar aqui, eu acho que não, já vai pra análise harmônica e melódica, que o Chico volta, ele faz um compacto que tem um Apesar de Você. Isso é muito importante pra história do Construção, né? O Apesar de Você é um compacto que é a primeira vez que ele fala diretamente da ditadura militar, codificado, né? Velado, assim. E esse álbum, ele vende 100 mil cópias só depois que é retirado, que a ditadura percebe e retira. Tem um problema com a Clara Nunes canta essa música, o pessoal pede pra Clara Nunes se explicar por que ela cantou Apesar de Você. Tem esse período do Apesar de Você que é muito importante pra entender o Chico do Construção. Agora, interessante aqui também que o ChatGPT identificou que é uma maturação, né? O Chico Buarque maduro com relação à crítica da situação do país, enfim, a parte política floresce, né? O Chico Buarque, ele tinha uma parte política antes, a gente tem Pedro Pedreiro, né? Tem algumas canções que já remetiam a essa questão social, cultural e política, mas aqui em Construção, acho que a coisa ganha um tom acima. De fato, há um amadurecimento de Chico Buarque. Muito interessante aqui o começo do ChatGPT. Algumas faltas que, se fosse um texto de um crítico, ele precisaria contextualizar dessa forma, então já não dá pra chamar de um texto de um crítico bom, assim, né? Mas vá lá, tá indo bem o ChatGPT. Análise harmônica, melódica e das letras. Construção é um álbum que se destaca pelo uso inovador dos recursos musicais, sendo um dos mais experimentais de Chico Buarque. Ok, vamos analisar as faixas do álbum, observando tanto os aspectos melódicos e harmônicos quanto o conteúdo lírico. Interessante. Construção. A faixa título é uma das mais conhecidas do álbum e é uma verdadeira obra de arte. A música é constituída de uma
de uma forma minimalista, com uma repetição rítmica de percussão e uma harmonia pouco convencional, com mudanças inesperadas e dissonantes. Vamos parar aqui, porque isso tá me parecendo, sabe o sofisma, né? Isso tá me parecendo meio, tô embolando aqui pra fingir que tô falando algo sofisticado, né? Mas não é nada disso. Porque, ó, aqui, ó, olha o que ele fala. Ele fala que tem uma repetição rítmica de percussão, ótimo, isso tem, né? Mas assim, uma repetição rítmica de percussão, muitas músicas têm, né? Assim, a rítmica, ela se constitui em repetições, né? E em pequenas variações ali que são as viradas e tal. Mas repetição rítmica, assim, não quer dizer nada. De fato, em construção tem a coisa daquele peso que, de fato, a orquestra, toda a percussão faz. Talvez seja isso que o ChatGPT tenta falar de alguma forma aqui. E uma harmonia pouco convencional, eu acho interessante, com mudanças inesperadas e dissonantes, né? Assim, a parte harmônica, ela também tem uma repetição, ela tem uma coisa densa, tem sim a parte da dissonância, mas não é tão inesperada, é uma coisa que fica se repetindo, né? Se repetindo para mostrar aquela monotonia que leva àquela situação do cara se jogar ali do prédio, ou cair ou se jogar, enfim, cada um tem sua interpretação. O vocal de Chico Buarque, cantado em um ritmo quebrado, se adapta ao conceito da música, que descreve a construção de um edifício como metáfora para a construção da vida humana e suas tragédias. Ok. Liricamente, a canção explora a alienação do trabalhador e a falta de sentido em sua existência, refletindo a desumanização imposta pelo regime militar. Olha, gente, essa música tem muita coisa, é muito difícil você também criticar o ChatGPT aqui, mas é muito vazio, é crítica fraca, né? Uma crítica que não traz 20% de tudo que essa letra tem, né? Porque, assim, o regime militar talvez seja até o de menos aqui, porque a opressão ao trabalhador, a invalidez, né? A existência, digamos, a existência diluída, ou que talvez denote pouca importância desse trabalhador, ela é escancarada, né? Tem um lance estético aqui que não foi mencionado, que é muito importante, que muita gente menciona, que é a trissílaba proparoxítona, a mudança dos versos, as 3 versões, e cada versão dá um ponto de vista daquele acontecimento. Então, tem muita coisa aqui na canção que o ChatGPT não trouxe, e de fato, uma construção, fazendo uma metáfora com a construção da vida humana e suas tragédias, sabe? Enrolei, né? Que qualquer nota. Então, não foi tão boa a análise de construção. Olha aqui, veja só. O ChatGPT, ele não fez aqui a associação do que é o álbum Construção, porque o que aconteceu aqui? Ele faz o Construção, que é a primeira canção, e a segunda é Cálice. Mas Cálice não é do álbum Construção. Cálice vem naquele disco lá das Samambaias. E eu tô vendo aqui que ele continua com O Que Será Que Será, que também não é do álbum Construção. Que será, se eu não me engano, sai naquele disco Meu Caro Amigo. Aqui tem Ratinho, né? E Basta, né? Que eu acho que é Basta um Dia. Sem Fantasia e As Vitrines. Nenhuma dessas canções são do disco Construção. Nenhuma dessas canções são do disco Construção. Eu posso pular elas, porque elas não têm sentido, mas vamos então pegar o Cálice e vamos ver se pelo menos ele faz uma boa análise de Cálice, mesmo que agora é nota baixa pro ChatGPT, porque essa música não é do disco Construção. Esta música, composta em parceria com Gilberto Gil, interessante, boa, né? Trouxe o parceiro aqui de composição. É uma das mais icônicas do período da ditadura. Cálice usa a metáfora do cálice-taça como uma metáfora de silêncio imposto pelo regime. O canto de silêncio, né? Interessante, né? O cálice, entendeu? Que é o cálice, né? Do calar-se, e o cálice ali da taça, né? Aquela frase de Jesus no Getsemane, Senhor, afasta de mim esse cálice, né? E aí na música ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. O cálice fazendo esse jogo dúbio, né, de calar-se, né, o cálice da ditadura, né, o calar-se que a ditadura impunha, e o cálice dali de Jesus Cristo, né, ou seja, a primeira camada e a segunda camada na intenção de se esconder para que a censura não parasse. Coisa que não deu certo, que a censura até censurou essa daí, né, censurou, né, tá censurado pela censura que censurou. A melodia é bastante melancólica, contrasta com a letra direta e crítica. A música também foi censurada, mas não perdeu seu impacto, já que a letra e a melodia se tornam uma espécie de grito de resistência. A harmonia modula com certa dissonância. Gente, a harmonia modula com certa dissonância é qualquer nota, né? Sabe? É horrível quando alguém escreve um negócio desse. Criando uma sensação de tensão e urgência. É uma análise também fraquíssima aqui do Cálice. E aqui, uma série de canções que não é do disco Construção. O Que Será não é Desconstrução, Ratinho não é do disco Construção, Basta, que eu acho que é Basta um Dia,
né? Também não é do Desconstrução. Sem Fantasia não é. E As Vitrines não é também. Considerações finais. E olha, o Desconstrução tinha aí Valsinha, né? Deus lhe pague, né? Canções assim, que Minha História, putz, sensacional assim, que passou aqui, passou batido, né? Infelizmente, no Samba de Orly, né? Bom, vamos lá. Considerações finais, ó. O álbum Construção é uma das maiores expressões artísticas da MPB e um marco na carreira de Chico Buarque, combinando uma crítica política e social feroz com uma inovação musical impressionante. O álbum transcende as barreiras da música popular, abordando temas universais da opressão, alienação e busca por sentido. O uso criativo das formas musicais e as letras decodificadas que desafiavam a censura não apenas representam uma resistência ao regime militar, mas também falam sobre as angústias humanas diante da dificuldade da vida. Nossa, esse final foi qualquer coisinha também, hein? A experimentação harmônica e melódica em Construção revela um Chico Buarque em um momento de maturação artística, coisa que eu já tinha salientado lá mais pra cima. A quebra de padrões convencionais da música popular brasileira com o uso de dissonâncias, ritmos quebrados e melodias inusitadas. Ritmos quebrados e melodias inusitadas, novamente, qualquer coisa, sabe? Que ritmo quebrado, que melodia inusitada. O que é uma melodia inusitada? Reforça a urgência e a tensão das letras. Em termos de legado, Construção é um álbum que continua a influenciar gerações de músicos e ouvintes. Suas canções que falam sobre a opressão, a luta e a busca por liberdade são atemporais e sua linguagem musical e lírica continua a ser estudada e admirada. Ao final, Construção é um disco profundo que vai além da simples resistência política, sendo um retrato fiel de uma época de grandes desafios sociais e um reflexo de luta pela liberdade. Sofismo puro, gente. Sofismo puro. Falou e dava pra você, é isso aqui, dava pra você encaixar em qualquer álbum da época. Sabe, a mesma coisa eu falar, olha, esse álbum, ele é fantástico, ele quebra paradigmas, ele é um retrato fiel daquele período e olha, ele é admirado até hoje. Quantos álbuns dá pra você falar disso aí, sabe? Não é específico sobre Construção, não traz, assim, aquela particularidade do trabalho em si. Então, e assim, e o erro das faixas, né? As faixas não são essas, é lógico. No prompt eu não ia dar quais eram as faixas, eu já tô dando o álbum, já dei aqui o geral do que eu queria, né? Não acertar as canções que tem no álbum é nota 0, né? Agora aqui, as considerações finais são ruins e o começo, assim, o contexto histórico, vá lá, o contexto histórico talvez seja onde o ChatGPT consegue ter mais, minimamente, uma assertividade, porque aqui ele tem imagino que tem muitos dados históricos aqui, ele consegue pegar isso aqui, fazer uma coisa mais concisa e trazer pra gente aqui o período do regime militar, né, que aí ele traz coisas até que nem precisava, o começo do regime militar, o governo João Goulart que foi derrubado, o golpe de 64, como começou o regime militar não faz tanta diferença pra história de Construção, só faz diferença pra história de Construção saber que estamos no regime militar, mas também tudo bem, né? É um a mais que é legal, mas é um a mais pra um conteúdo que faltou coisas essenciais, entendeu? Aí fica um pouco estranho, né? Você dá dados a mais, sendo que não era necessário, e você no que era essencial, você faltou, né? Se você deu dados a mais e no essencial você arregaçou, então, pô, você deu coisas a mais aqui. E assim, e pra você ver, no ano de 1970, o presidente general era o Médici, né? O Garrastazu Médici, e era conhecido como Anos de Chumbo, o ato institucional número 5, famoso AI-5, foi nesse contexto que Construção foi concebido, né? Então não é só, estava na ditadura militar. Não, estava no período mais tenso da ditadura militar. Faltou isso também aqui no texto, né? A parte musical é patética, né? Realmente não tem absolutamente nada. E as considerações finais, sofisma puro, né? Realmente é sofista aqui. São sofistas falando aqui porque foi um amontoado de frases, é fantástico, é genial, é o retrato fiel da época, são inovações, é dissonâncias. Então, sabe, um monte de palavra para te impressionar que realmente não dá o retrato do que foi esse álbum. Se eu fosse dar uma nota 4. 3,5. 3,5 pro ChatGPT ainda não chegou, a menos que vocês aí no comentário falem, olha, Juscelino, eu achei que o seu prompt não foi tão assertivo, se tivesse um prompt um pouco mais elaborado, você teria respostas melhores, e aí alguém pode preparar pra mim, a gente pode fazer um segundo com um prompt mais robusto aí, vamos precisar da ajuda de vocês. Por enquanto, o ChatGPT não causa medo aos críticos musicais, né? Pode causar pseudos críticos, mas a críticos musicais não entregou nada a não ser um pouquinho de contexto histórico.
Tá bom? É isso aí, amigos. Não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. E aí eu vou deixar aqui a hashtag GPT Nota Zero. GPT Nota Zero por enquanto. E aí a gente vai continuar nessa empreitada aqui. Vocês gostaram? Deixe nos comentários se vocês gostaram desse conteúdo. Se quer que a gente traga mais análises aqui do ChatGPT pra ver como ele vai se desenvolvendo. É claro, é uma ferramenta em desenvolvimento. A gente sabe que as IAs ainda tendem a chegar num patamar um pouco mais refinado. Então vamos esperar aqui chegar num ponto melhor o ChatGPT para que a gente possa talvez refazer esse prompt, essa análise aqui, ele possa trazer com mais assertividade o que a gente propôs. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.